Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre vetores, começando da ideia intuitiva de vetores. Aqui nós temos uma noção, vamos diferenciar duas grandezas. Primeiro, grandezas escalares. O que são grandezas escalares? São grandezas que, obrigatoriamente, elas possuem um número real mais uma unidade medida. Exemplos: comprimento, área, volume, massa, temperatura e energia. São exemplos de grandezas escalares. E qual é a outra grandeza que eu tenho que me preocupar? A grandeza vetorial, que, para ser definida, precisa do módulo, direção e sentido. São exemplos de vetores, de grandezas vetoriais: força, velocidade, aceleração, deslocamento, quantidade de movimento, impulso e o torque. Definição de vetores, pessoal. Os vetores são entes matemáticos, são ferramentas matemáticas utilizados na física. Eles representam grandezas que só ficam bem definidas quando são conhecidos o seu módulo, sua direção e o seu sentido. Nós temos aqui alguns casos particulares de vetores. Vamos começar pelos vetores paralelos, que eu represento como U, duas barras V, como vocês estão observando bem aqui em vermelho. Vetores paralelos são vetores que têm a mesma direção. Muito cuidado para não confundir direção com sentido. Então, nesse caso, nós temos uma direção diagonal, direção horizontal e direção vertical. Nesse momento, nós temos a mesma direção, só que observa, em cima nós temos o mesmo sentido e aqui embaixo nós temos sentidos opostos. Da mesma forma que acontece com os vetores na horizontal. Tem a mesma direção e os sentidos opostos. E por último, nós temos aqui os vetores na vertical e sentidos opostos também. Então, para ser vetores paralelos, esses vetores têm que ter a mesma direção. Vetores iguais. Para os vetores serem iguais, eles precisam ter, obrigatoriamente, o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. E eu represento como, por exemplo, U igual a V. Aqui nós temos a representação de duas forças, que eu chamei de F1 e F2. F1 é igual a 10 newtons, F2 também igual a 10 newtons. Então vocês observem que essas forças têm o mesmo módulo, têm o mesmo valor numérico. Elas têm a mesma direção, direção horizontal. E elas possuem o mesmo sentido. Ou seja, ambas estão para a direita. Então nós podemos dizer que esses vetores são iguais. Vetor nulo. O vetor nulo não possui direção e sentido. O vetor nulo não possui direção e sentido. Considera-se paralelo a qualquer vetor. Então vamos supor, nós temos o vetor U ascendente. O vetor nulo, ele vai estar paralelo a esse vetor, que é o vetor U. Nesse caso, o vetor U está na horizontal, o vetor nulo vai estar paralelo a ele. Nesse caso, o vetor U está na vertical, o vetor nulo vai estar paralelo a ele.
Vetor oposto. Para ser vetor oposto, obrigatoriamente o vetor tem que ter módulo e direção iguais e tem que ter o sentido oposto, sentido contrário. Como nesse caso. U e V tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção e sentidos contrários. Então eles são classificados como opostos. Nesse segundo caso, nós temos U e V, mesma direção, mesmo tamanho, sentidos opostos. No terceiro caso, nós temos dois vetores, mesmo tamanho, mesma direção, sentidos contrários. Ou seja, esses três exemplos são exemplos de vetores opostos. Observe esse caso. Nós temos dois vetores. No entanto, eles não têm o mesmo tamanho, porém eles têm a mesma direção. E têm sentidos o quê? Contrários. Então, nesse caso, apesar de eles terem sentidos contrários, eles não são classificados como vetores opostos. Por quê? Porque eles não têm o mesmo módulo, eles não têm o mesmo tamanho. Então, aqui nós temos um exemplo de um vetor que não é oposto. Vetor unitário, o nome já diz, vetor unitário é o vetor cujo módulo é 1. Nós podemos representar o módulo de um vetor de diversas formas. Nos livros, eles aparecem mais como U, V e W. Tem outros livros que colocam as letras maiúsculas para representar os vetores. E as minúsculas, eles deixam para representar as grandezas escalares. Vetor ortogonal. Vetor ortogonal é quando o ângulo formado entre os vetores é igual a 90 graus. Por exemplo, nós temos aqui o vetor U e o V. Nós temos os vetores V e U, formando um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos três vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si. Vetor coplanar. Vetor coplanar são vetores que estão contidos em um único plano. Como nessa imagem nós podemos observar que o U e V estão contidos no plano. Então são vetores coplanares. E aqui ele mostra quando os vetores não são coplanares, ou seja, o W ele está fora do plano. Então nós temos exemplo aqui de vetor. Adição de vetores. Eu coloquei essa linguagem, mas nós vamos já entender essa linguagem aí. Da ponta do primeiro à extremidade do segundo. Observe o primeiro caso. Nós temos dois vetores U e V. Como é que eu faço para realizar a adição dos vetores? Ponta do primeiro vetor, a extremidade do segundo vetor. Então, essa reta orientada de vermelho representa o vetor soma, a adição dos vetores. Nesse caso eu tenho U e V. U e V estão em sentidos opostos, sentidos contrários, mas não são classificados como vetores opostos, porque eles não têm o mesmo tamanho. Se eu for realizar a soma, eu tenho U mais V, que vai ser esse pedacinho de vermelho. Nesse caso, eu tenho U e V. U e V, eu quero determinar o vetor adição. O que eu faço? Eu vou projetar o vetor U desse lado, eu vou projetar o vetor V do outro lado, e aí eu vou realizar a soma dos vetores. Como é que eu faço para realizar a soma dos vetores? Ponta do primeiro, a extremidade do segundo. Então o vetor vai estar aqui no meio. Ó.
Esse é o vetor soma, U mais V. Ou V mais U, né? Tanto faz. A soma ela é comutativa. Nesse caso eu tenho UV e W. Eu posso realizar a soma direto do U até o W ou fazer por partes. Somo primeiro U mais V, que vai cair nesse caso aqui, ó, U mais V. O resultado de U mais V eu somo com o W. Então vai me dar todo esse tamanho aqui, ó, que é U mais V mais o W. Aqui nós temos algumas propriedades para os vetores. Então, sendo U, V e W vetores quaisquer, existem 4 propriedades para adição. Primeiro é a comutativa, U mais V é igual a V mais U. A associativa, se eu somar primeiro U e V, depois W, é a mesma coisa que eu somar o U com o resultado de V com W. Elemento neutro. O vetor V mais o vetor nulo, a soma dele vai dar o próprio vetor. E o elemento oposto, se eu fizer a soma de U mais o oposto de U, eu vou ter como resultado o vetor nulo. Eu tenho aqui também a multiplicação de um número real por um vetor. O número real, no caso, é o alfa, multiplicado pelo vetor U, tá? Então, alfa, ele vai ser meu número real. Vetores no plano. Observa aqui que eu tenho um plano em 2 dimensões, x, y. Eu coloco um determinado vetor A. E esse vetor A, eu posso tirar dele as suas componentes. Que vai ser o AX e o AY. Para fechar o triângulo, eu vou pegar esse AY e vou projetar aqui desse lado. E eu tenho outros vetores para colocar nesse plano como vetores que vão orientar as componentes. Como, por exemplo, o I, chapéu, que é chamado de vetor unitário. Ele vai estar apontado na direção do X. E o outro vetor unitário, que eu vou chamar de J, chapéu, que vai estar acompanhando o eixo do Y, ou seja, na vertical. Então, como é que eu faço para escrever o vetor A em termos das componentes? Quem são as componentes? O AX e o AY. Como é que eu faço para escrever esse vetor? Observa que tu está somando o vetor, ó, ponta do primeiro, a extremidade do segundo aqui, ó, tá? Lembrando que AX e AY não são vetores, tá bom? Quem é um vetor é o vetor A. Na hora que eu fizer a soma, eu represento da seguinte maneira, ó. O A, que é o vetor, ele vai ser igual ao AX na direção Y, mais o AY na direção J. Posso escrever dessa forma. Ou posso escrever também em termos dos eixos coordenados, que seria a abscissa e a ordenada, ou seja, o eixo X e o eixo Y. Então, em vez de eu colocar a X e a Y, posso colocar simplesmente os eixos, ó, X e Y. E ainda posso escrevê-los em termos de um par ordenado, que é simplesmente X e Y, como a gente aprende na matemática básica. Então aqui está escrito o vetor em termos de par ordenado, aqui ele está escrito em termos dos eixos coordenados
e aqui o vetor está escrito em termos das suas componentes. Toda vez que eu representar o x, ele vai acompanhar o vetor unitário y, e o y vai acompanhar o vetor unitário j. Então finalizamos aqui, pessoal, mais uma aula de introdução a vetores.